Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando continuidade, à nossa meditação na Palavra de Deus. E a mensagem de hoje é a sepultura de Jesus, que fica no livro de Mateus, nos capítulos 27, dos versículos 57 até aos versículos 66. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse acontecimento, irmãos, ele se deu, logo após Jesus ter sido crucificado, E então foi aí que se deu. Só para que nós possamos pegar o fio da meada aqui, vamos voltar um pouquinho a mensagem dos capítulos, do versículo 50 em diante, no capítulo 27, do versículo 50 até o 56, para dar a ligação aqui dos acontecimentos, E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Abriram sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a sequência é a sepultura de Jesus, que continua no livro de Mateus, nos capítulos 27, dos versículos 57 até os 66, que diz o seguinte: E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Nós vemos aqui, irmão, que esse pessoal, que mataram Jesus, que crucificaram, eles lembraram que Jesus disse que ele seria escorraçado, seria passado por todas essas humilhações das quais ele passou, ele seria morto, seria enterrado, mas que no 3º dia ressuscitaria,
E eles lembraram dessa palavra de Jesus, dessa afirmação, né? Jesus falou isso várias vezes, não foi uma vez só, né? Em várias cartas, vários capítulos, vários versículos, Jesus mencionou isso, né? Então eles tiveram a preocupação de que os discípulos pudessem ir lá à noite, né, roubar o corpo e falar que ele tinha ressuscitado, né? Então, de modo que aí pediram a Pilatos, o governador Pilatos, se ele autorizaria, né, a guarda, ficar lá, montar guarda na porta da cova para vigiar até o terceiro dia. Ou seja, nós vamos ficar aqui, vamos ver se alguém vai vir aqui tirar ele. Quero ver ele sair daqui, né? Eles pensaram dessa forma, achando que Jesus, né, pudesse ser dessa forma, ser ressuscitado desta forma, né? Quer dizer, ele arrancaria de lá, esconderia o corpo, falava que ressuscitou, não mostrava para ninguém, né? Mas não, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pilatos, o governador, autorizou que eles colocassem a guarda lá. Vocês têm a guarda, coloca da forma que vocês quiserem. Ou seja, mais uma vez Pilatos repetiu. Ele não falou com palavras, né? Mas dando a entender que, quer dizer, eu me lavo minhas mãos, vocês se viram, é problema de vocês, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim se deu, né? Eles montaram a guarda para poder ficar vigiando, né? E nós vamos ver o desfecho do que aconteceu com essa guarda vigiando lá, no capítulo que eu vou trazer amanhã. Amanhã é o último capítulo de Mateus, né? É o capítulo 28. Eu não sei se eu consigo concluir a leitura junto com os irmãos, tudo, né? Apenas num dia só, mas é o último capítulo. Mateus 28 é o último capítulo. Aqui nós estamos, essa leitura de hoje, né? Versículo 66 é o último versículo do capítulo 27. Amanhã é o capítulo 28, que é o último capítulo de Mateus, né? Mas nós vamos meditar com os irmãos aqui mais um pouquinho. Então, só lembrando aqui: e vinda à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse José de Arimateia, né, era um rico, ele era rico, famoso, respeitado na cidade, né? Gozava do prestígio das autoridades ali constituídas da cidade, né? Tanto é que ele foi conversar com o governador, chegou lá e pediu o corpo de Jesus, porque ninguém teria essa coragem de enfrentar o governador depois do que aconteceu, dos discípulos, né, dos outros, para chegar para o governador e pedir, né? E ele, como não era um dos 12, né, ele chegou e pediu o corpo, era rico, era um homem conceituado, gozava do respeito do governador. O governador autorizou tirar o corpo para fazer o sepultamento da forma que ele achou que deveria fazer, né? E impressionante que esse José, né, ele é chamado e conhecido no meio dos evangélicos, daqueles que têm intimidade com a Bíblia, por José de Arimateia. Né? Esse José de Arimateia era rico e ele fez um sepulcro novo no jazigo dele, né, para poder colocar o corpo de Jesus. Fez um sepulcro novo, cavou, nunca tinha sido usado o sepulcro que foi usado, né? Também para cumprir a palavra do profeta que diz, né? Com os ricos foi contado, né? Quer dizer, ele foi colocado numa sepultura de um rico, né? E foi contado ali como um rico nessa situação, né? O dia que nós tivermos nessa mensagem que fala sobre isso, eu trarei em detalhes para os irmãos entender perfeitamente, né? Sobre esse assunto, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas então José de Arimateia pegou o corpo, comprou um lençol novo, um lençol limpinho, que não tinha sido usado para nada também, e ali desceu os soldados serviçais do governador, desceu o corpo de Jesus da cruz, né? E entregou o corpo a José de Arimateia de acordo com a ordem do governador, né? Ali o governador envolveu o corpo de Jesus num lençol limpo, novo, né? E foi e sepultou numa cova que ele mandou fazer no jazigo dele, né? E ali colocou Jesus. E rolou uma pedra grande, pesada, forte, para colocar na boca da sepultura, né? Para poder, para que ninguém pudesse mexer naquilo ali. Era pedra grande, pedra pesada, que eu acho que precisava até de um guindaste para poder levantar aquela pedra, para poder fazer alguma coisa na sepultura, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, na explanação que nós fizemos aqui no dia de ontem, né? Louvado seja Deus, né? E havendo-o crucificado, os sofrimentos de Cristo, no Gólgota
põe-se a cruz no solo e deitam Jesus sobre ela, né? Vamos ler de novo, né? E havendo-o crucificado, os sofrimentos de Cristo, sétima fase, no Gólgota, põe a cruz no solo e deitam Jesus sobre ela. E estendem seus braços ao longo dos braços da cruz, né? E pregam um cravo de ferro quadrado e pesado, né? E vocês vejam aqui a crueldade desse povo que crucificaram Jesus, né? Não bastava ser um cravo redondo, né? Não, tiveram que escolher um cravo quadrado, ou seja, para entrar rasgando tudo ali as mãos de Jesus. Vocês vê a crueldade do que eles fizeram, né? Além de ter feito com Jesus, né, o que fizeram, da forma que foi feito, um homem justo que não tinha nenhum pecado, não tinha nada, não fazia nada contra a lei, né? Além de fazer dessa forma, ainda escolheram com capricho tudo aquilo que seria o material que seria usado para castigá-lo ainda mais naquele ato ali, né? Porque eu creio que todas as crucificações que eles faziam com pregos, com prego, agulhas redondas, né? Mas não, no caso de Jesus foi agulha quadrada, ou seja, se é quadrada tinha 4 quinas, né? Para aquilo entrar rasgando. Você para e pensa em enfiar um prego na sua mão, né? Apenas um prego redondo, liso, né? Na mão ou no pé, né? Onde o pessoal às vezes pisa num prego numa tábua, que ele entra no pé da vara botina, vara sapato, vara chinelo, entra pro pé dentro, faz um estrago terrível. Agora imagina isso, um prego redondo, cônico. Agora imagina um quadrado com 4 quinas, que coisa terrível, que coisa mais horrenda, né? E assim eles fizeram, glória a Deus, aleluia, Jesus. Estenderam seus braços ao longo dos braços da cruz, né? Eles fizeram isso de costa, é claro, né? Colocou a cruz deitada no chão, aí pegou Jesus, colocou Jesus deitado em cima da cruz, com os braços abertos nos braços da cruz, né? E pregou Jesus na cruz, né? Glória a Deus. Os sofrimentos de Cristo, a sétima fase no Gólgota. Põem a cruz no chão, no solo, e deitam Jesus sobre ela. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro quadrado e pesado, que atravessa sua mão ou punho, primeiro a mão direita, em seguida a esquerda. Os cravos penetram também na madeira, e a seguir estendem seus pés e cravam os cravos na cruz, com cravos maiores do que os das mãos, para a oitava fase dos sofrimentos de Cristo. Verso 39, né? Verso 27, capítulo 27, versículo 39. Blasfemavam dele. Os sofrimentos de Cristo, oitava fase. Agora Jesus, cheio de ferimentos, coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Esse acontecimento, irmãos, aconteceu de forma dupla. Quando isso aconteceu com Jesus, rasgou-se o véu das costas de Jesus, e aconteceu a mesma coisa na mesma hora, no mesmo instante, na igreja. O véu da igreja rasgou de cima a embaixo, um véu que fazia separação porque tinha uma separação dentro da igreja, né? Ninguém entrava no altar santíssimo da igreja, né? Somente o sacerdote que podia entrar naquele local, né? O sacerdote da ministração, né? Que podia entrar, mas ninguém podia entrar naquele local.
local, né? Então, ali tinha um véu que impedia as pessoas de passar dali para frente. Ninguém poderia passar. Se passasse, caía morto na hora, né? E aí, com esse acontecimento, né, rasgou-se o véu. Como rasgou-se as costas de Jesus de cima e embaixo, partiu sozinho o couro das costas de Jesus, que chama aqui de véu, né? Rasgou-se o véu, rasgou nas costas, rasgou no templo, e aí Jesus abriu o caminho do homem à salvação. Então acabou-se aquilo que impedia o homem da salvação, através desse acontecimento, né, que a gente realmente não consegue nem avaliar a dimensão desse acontecimento, né? Glória a Deus, Jesus, louvado seja Deus, né? Aqui a palavra fala de forma, glória a Deus, fala de forma extraordinária, né? As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Aleluia, Pai. Oh, glória. Aleluia, Pai. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, causada pela compressão dos fluidos do coração. Sente uma sede abrasadora. João capítulo 19, versículo 28, e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Ou seja, ele via e contemplava tudo e todos, tudo e a todos que passavam e escarnecia dele naquele sofrimento todo na cruz, né? Ele contemplava, ele estava consciente e vendo tudo que acontecia, né? De forma assim, meu Deus do céu. E está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz, né? Vocês vejam que a gente vai no dentista, você vai fazer um tratamento dentário, né? Ali você toma anestesia no local daquele dente, que vai passar ali o buticão ali, vai passar o motorzinho, qualquer outra coisa. Ali a gente toma uma anestesia para poder suportar a dor, caso contrário não dá conta. Vocês imaginam o que foi feito com Jesus? Tudo na bruta, ele preso, amarrado com aquele povo todo ali, né? E foram fazendo dessa forma, tudo na bruta, sem nada vezes nada, né? E ainda aguentou 3 horas depois, ali pendurado, até dar o brado na cruz e entregar o Espírito ao Pai, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Sente-se uma sede abrasadora, João capítulo 28, 19, versículo 28, e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Versos 39 a 44, para a 9ª fase dos sofrimentos de Cristo, ver versos 46, nota, glória a Deus, aleluia, Jesus. Por que me desamparaste? Jesus falou isso ao Pai, né? Por que me desamparaste? Verso 27 e 46, né? Glória a Deus. Perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Jesus exclamou dessa forma, né? O sofrimento de Cristo, 9ª fase, este brado de Cristo assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Aleluia, Pai. Seu brado em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus. Aleluia, Jesus. Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai, né? Ao tornar-se submetido do pecador, ao tornar-se substituto do pecador, né? Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos. Isto é, Isaías, capítulo 53, versículo 5. E se dá em resgate de muitos. Isaías, capítulo 20, versículo 28.
1 Timóteo capítulo 22, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele morre abandonado, para que nunca sejamos abandonados. Confira em Salmos 22. Assim, mediante seus sofrimentos, Cristo redime a raça humana. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Para a 10ª fase do sofrimento de Cristo, nota versículo 50. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Jesus clama outra vez no versículo 50. Jesus clama outra vez com grande voz e entregou o Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O sofrimento de Cristo, 10ª fase. Cristo profere suas últimas palavras, bradando alto: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Foi feito isto, ele faz uma oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículos 46. Capítulo 27, versículo 51. O véu rasgou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O véu rasgou-se. O véu do templo, confira em Êxodo, capítulo 26, versículos 31 ao 33. Capítulo 36, versículo 35. Rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. Não tem mais impedimento para o homem chegar a Deus. Cristo é o caminho. Ele abriu o caminho. Rasgou-se todo o couro das costas e rasgou-se o véu do templo que impedia o homem de chegar ao altar. Só podia chegar o sumo sacerdote, mas ninguém podia entrar naquele local, né? Naquele momento que rasgou o couro das costas de Cristo, ninguém sabe explicar, somente aqueles que têm o Espírito de Deus. Rasgou também o véu da igreja, né, que estava longe dali, rasgou de cima a embaixo, assim como rasgou o véu das costas de Cristo e abriu aquele de cima a embaixo nas costas de Cristo, né, o couro das costas. Naquela mesma hora rasgou-se o véu do templo sozinho, automaticamente, né, sem ninguém encostar nele, sem ninguém colocar as mãos, sem ninguém ver. Rasgou de cima a embaixo, né? E ali foi aberto o caminho que impedia o homem de chegar no altar santo santíssimo, né? E ali, então, de modo que esse acontecimento está expresso. O véu do templo, confira em Êxodo, capítulo 31, versículo 33, capítulo 36, versículo 35. Rasgado, o véu do templo rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Na igreja as pessoas entravam na igreja, tinha ali tinha um altar, né? E ali tinha uma separação. A separação tinha um véu que separava, né? Entre o santo lugar, entre a igreja, e o santo dos santos, que era o altar, né? Vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida. E aberto ficou o caminho para o Santo dos Santos, isto é, a presença de Deus, para todos quantos creem em Cristo,
e na sua palavra salvífica. Confira em Hebreus, capítulo 9, versículos 1 ao 14. Capítulo 9, versículos 1 ao 14. Capítulo 10, versículo 19 ao 22. 27, 52. Capítulo 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia, Jesus. O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 58. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?